Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais Geek começando e olha, hoje entrando de cabeça no mundo da dublagem, a gente vai passar por um clássico absoluto para os otakus aqui no Brasil, revisitar momentos icônicos, tudo junto com um convidado muito especial. Bom, já que a gente vai falar de uma coisa muito específica, né, que é a dublagem, a gente teve que buscar um convidado à altura e a gente foi longe. A gente foi lá na Ilha da Rainha da Morte buscar ele. Olha, também não foi fácil. Não foi fácil, Jeff. E é um cara... É meu cavaleiro... eu fico até meio sem palavras, que é meu cavaleiro favorito. Sei. E, assim como eu, um especialista em odiar tudo, odiar todos, odiar... Será que a galera já matou quem a gente tá falando? Não. Então a gente vai convidar Leonardo Camilo para falar com a gente aqui, o cavaleiro Ikki de Fênix. Ô, louco, aê! Ave Fênix! Morri. Olá, tudo bem? Como vai, galera? Tudo bom? Certinho, bacana. Tudo bom? Olha aí! Bom demais, velho. Que beleza! E Haterman, o pessoal de casa que quiser saber mais sobre dublagem ou Cavaleiros do Zodíaco, onde é que ele acha? Eles podem alçar voo com as Caramba. suas asas de fênix até geekhere.com.br para saber mais sobre anime, game, cinema, tokusatsu e muito mais. Muito bom. Tem aquele negocinho legal daqui a pouco também. É bom, né? O pessoal fica aqui só de butuca esperando Dragon Ball Super, que começa depois do bloco aqui do Mais Geek. Então, daqui a pouco a gente tem Dragon Ball Super, tá? Ó, mas vamos começar já, Leonardo. Opa. A gente quer saber, assim, logo de cara, como é que foi esse processo para você pegar o Ikki de Fênix lá? Como é que foi o processo, A seleção para você ser escolhido como Ikki? Foi difícil? Bom, na verdade, assim, a dublagem, ela tem uma dinâmica, né? Uma dinâmica onde o diretor, ele assiste o filme, assiste o desenho, o anime, no caso, e ele escolhe o seu elenco por já conhecer esse elenco, né? E saber as vozes, o que encaixa com o que... E aí foi meio que natural, não houve uma seleção de teste. Foi o Gilberto Baroli quem dirigiu a primeira versão lá, no tempo da Gota Mágica, e ele então foi escolhendo aquelas vozes que ele achava que poderiam encaixar com aquele personagem. E a gente fez o trabalho como um outro qualquer, como a gente faz sempre todos os trabalhos, um outro qualquer no sentido de que todos os dias a gente está fazendo trabalhos novos e a gente nunca sabe o que vai acontecer, a não ser quando esse trabalho vai pro ar aí. Era mais uma série japonesa, né? Uma novidade aí no mercado, né? Vamos fazer esse desenho japonês estranho aqui, vamos ver como é que vai ficar. Pois é, né? E deu o que deu, que vocês nem imaginavam isso. Nem imaginava, não tinha ideia do que podia acontecer, né? É porque tinha uns boatos que corriam na época, né, de bastidores aí, que comentavam que as falas do roteiro de Cavaleiros do Zodíaco era muito fragmentado, era muito escasso às vezes, e aí era preciso que alguns dubladores precisassem refazer algumas falas, né? Criar alguns momentos, conversar entre si, mas coisas que não estavam no roteiro. Como é que foi isso? O que ocorreu foi que a nossa primeira dublagem, ela teve... já não foi do original japonês, né? Já era uma dublagem mexicana, então que com certeza já teve alguma coisa que não foi traduzida ao pé da letra, ou como era para ser a saga em si. Aqui é tipo o papo de, né, sem fio, né, o telefone sem fio. Já chegou aqui e já mudou um bocado. Então, tanto é que nos anos 80, na Alamo, nós fizemos uma segunda dublagem de Cavaleiros para consertar tudo isso, porque saiu um monte de golpe errado, saiu nome de personagem errado, então houve uma reclamação do pessoal que conhecia mais e já tinha. Então todo mundo foi meio descobrindo junto, né? No final e no final, com a assessoria que a gente teve do Marcelo Del Greco. Marcelo. Isso, o grande Marcelo, que manja tudo de Cavaleiros do Zodíaco e tal, e ele foi o assessor, o cara que traduziu e fez
a assessoria de toda essa redublagem. Aí consertou tudo. O Marcelo foi o cara da fofoquinha, trazia na revista Herói. Isso. A fofoquinha do desenho animado ali pra gente. Só spoiler lá. Só spoiler, a gente chamava de fofoquinha porque a gente queria saber quem ia morrer. Ô, Leonardo, fala um negócio. Teve alguma coisa que você falou, ô, Gilberto, isso aqui eu queria colocar no personagem, sabe? Tipo, isso aqui ficaria mais legal. Toque pessoal. Algum toque pessoal, assim? Sempre tem, né? A gente sempre empresta alguma coisa que você acha que vai funcionar e tal. E eu, na época, a referência que eu tinha do golpe, né? Era totalmente diferente, assim, era uma coisa mais gritada, mais esganiçada, assim. Sim. E eu resolvi fazer até eu me inspirei num personagem de desenho que eu adoro, que tem um amigo que faz a voz dele, que é o Garcia Júnior, que é pelos poderes de Grayskull, né? O He-Man. Então aquele... Pelos poderes de Grayskull, pode ver que tem alguma coisa a ver com Ave Fênix. Tem essa coisa meio de uma voz meio heróica, uma voz meio FM, né, digamos assim. Então, foi isso que eu emprestei, eu acho que de personalidade, né, mas não houve nada específico neste anime, né? Em outros trabalhos, sim, eu já coloquei umas coisas bem legais, assim, para deixar a versão brasileira mais autêntica. Legal. E falando em Ave Fênix, não era muito comum esse tipo de anime naquela época, né? A gente tinha vivido uma escassez de animes, né? Principalmente japonês. Anime japonês é ótimo. Sim. Animes, a gente tinha uma escassez desse tipo de série. E quando veio o Cavaleiros, ele veio, né? Ele é esse anime shonen, né? Que é de luta e tudo mais. Não era muito comum você ter esses golpes gritados nos animes antigos que foram exibidos aqui. Como é que foi pra você o primeiro Ave Fênix? Essa parada de fazer um herói, né, de fazer tem muito a ver com o tom de voz também, com o que você empresta da tua voz, da tua interpretação. Porque eu sempre digo que muito mais até nos desenhos e animes e tudo, mais do que até nos filmes, a voz da gente é a alma e o espírito daquele personagem. Porque uma vez que você tirou aquele original, né, de qualquer língua que seja, no caso aqui do Japão, ali vira apenas um boneco com uma história atrás, mas não tem vida, não respira, não faz nada. E quem dá essa identidade são os dubladores, né? Então é um trabalho muito interessante, porque você tem que estar sempre disposto a vir com ideias novas, com formas novas de fazer, e não foi diferente com Cavaleiros, né? Acho que o primeiro, Ave Fênix, foi muito legal, porque ele foi poderoso mesmo, né? Ele foi forte, e ele foi se moldando, né? Tanto é que quando eu fiz um filme eu dublei um filme para cinema de Cavaleiros, eu estreiei muito o Ikki negro, né? O Ikki todo de preto, e falando Ave Fênix. Quando chegou eu esperando o filme todo ele dizer Ave Fênix! Aí o cara, Ave Fênix. Verdade. Falei, nossa, que louco, descaracterizou tudo pra mim, assim, não né? Vou fazer, não vou. Não quero, mas me recuso. Esse aí não foi o Ikki que eu conheci, não é. Esse Ikki tá muito estranho. Mas como o Ikki é um cara inusitado, né? Ele tá sempre aparecendo de uma forma, né, única, né? Sim. E meio afastado da galera, tudo cabe aí pro Ikki. Quero dizer que é o único cara que sabe os caminhos secretos do santuário ali, ó, pra pular 5 casas e chegar na de virgem. Rapidamente, assim, ó, tá lá, ó. Foi voando, né, meu amigo? Foi voando. Os cavaleiros não sabiam fazer. Falar em alça voo, de voar também, queria saber como é que ficou a sua carreira depois de dublar Cavaleiros. Como é que foi ser reconhecido pela voz, ser convidado para dar palestra, para fazer evento, para dar autógrafo? Não sei se era uma coisa comum para você antes, mas meio que agora né? Sem dúvida. Acho que há um divisor de águas mesmo na dublagem, antes e depois de Cavaleiros do Zodíaco. Não só para mim, né? Para toda a dublagem, não só para o elenco de Cavaleiros, mas eu acho que a partir de Cavaleiros a gente sai dos estúdios e vem, então, para o grande público, né, para interagir. Os eventos começaram a acontecer nesse período de lançamento de Cavaleiros, sucesso de Cavaleiros.
inicialmente em São Paulo, depois começou a se profissionalizar. Hoje a gente tem evento em qualquer canto do Brasil, cidades que você nunca ouviu falar, no interior de um lugarzinho lá do Brasil, no Norte, Nordeste, Sul, tem um evento de geek, né? Um evento que fala sobre dublagem, a galera curte demais, e eu viajo esse Brasil inteiro fazendo esses eventos, e talvez seja a coisa que eu mais falei em toda a minha carreira foi Ave Fênix, viu? Não é à toa, não. Eu falei durante toda a série e repito isso no começo, no meio e no fim de qualquer live, entrevista, evento. É muito incrível. Então, para mim, assim, foi muito gratificante, porque o artista, ele precisa desse retorno, ele precisa desse espelho, que é o público. Né? Quando a gente não tem esse feedback, não tem esse retorno, a gente não sabe para onde está indo, se está agradando de fato. E ter esse contato com a galera que curte, né, que gosta do trabalho da gente, é muito importante, né? Como autoestima também, e como você está sabendo que o que você está fazendo está agradando a galera, isso é muito legal, e além de enaltecer o nome da dublagem. Hoje a dublagem, ela tem uma força muito grande, as pessoas curtem de verdade, não só esse público nerd, tokusatsu, o pessoal que otaku, né, que gosta mesmo dos animes, assim, dos tokusatsu, das séries, mas como o público em geral, a criançada gosta muito dos desenhos. Quem assiste os filmes reconhece o trabalho da gente, a voz, tem muito carinho pelo que a gente faz. Então a dublagem mudou completamente e a responsável por isso, com certeza, Cavaleiro do Zodíaco. A dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, né? Isso então, eu concordo. Acaba que a galera... Agora a gente estava fazendo um bate-papo aqui, antes de começar o programa e tal, e a Marcela, assessora do Leonardo, estava falando pra gente que crianças também ligam, às vezes pedindo pra você participar de festa. Como é que é? A criançada liga e falou, eu queria ter o Wiki de Fênix aqui na minha casa por uma noite, por favor. Como é que funciona? Você canta um parabéns com a voz do Wiki? Vá para o inferno! Parabéns! Chega de sentimentalismo! Eu tenho muito pedido pra batizado, casamento... Batizado! O cara pega e bota o nome do filho de Wiki e ele quer um áudio personalizado, falando lá pro batizado para ele mostrar pro filho quando o filho crescer, cara. Maravilhoso. A gente tem pedidos demais, assim, de áudios personalizados. É muito legal isso. E eu nunca fui convidado para uma festa presencial, assim, né? Mas beleza, me convidem, porque eu adoro criança, festa infantil, tamo junto. E eu faço um personagem que a criançada adora, que é do universo infantil, e que muita gente que hoje já cresceu e que nega um pouco, adorava aquele Barney dinossauro roxo, né? É você! Olá! Alô! Eu amo vocês! A Juju! Que passou muito aqui na Band. Sim, ó. Somos uma família feliz aí, ó. Meu sobrinho assistia. Meu sobrinho assistia. Mas teve alguma situação inusitada que você sofreu por causa da sua voz? O pessoal reconheceu você e falou assim... Caramba, eu conheço porque... Eu já quase apanhei no estacionamento do shopping, sabe? Por causa de anime. Por causa de Cavaleiro do Zodíaco. O cara me parou lá pra falar assim, ô, por que tá reprisando o Cavaleiro do Zodíaco? Eu falei, cara, não sei. Não é minha culpa. Não é minha culpa, cara. É da emissora. Cara, 2 vezes maior que a Cara, ele não gostou da ideia, é isso? Não gostou. Casa de Leão, então, se ele tivesse visto aquela época lá, mano... Pois é. Não, olha, aconteceram já muitas histórias, assim, de pessoas que têm um ouvido... Que aqui a gente tá falando de dublagem, então fica mais fácil quem tá me ouvindo aqui dizer, ele dubla tal coisa, porque a gente tá falando que eu sou dublador e tudo mais. Porém, às vezes você tá num lugar e não tá falando nada disso, as pessoas não te conhecem, e aconteceu um negócio muito interessante, que eu tava numa pré-estreia de um filme, tava com a minha esposa na fila, né, e o saguão lotado, que era para convidados, então o pessoal falando alto. Ela falou, pega uma pipoca e um guaraná ali. E eu fui, só que cheguei perto do balcão, queria chegar perto do balcão, mas estava lotado de gente, pessoal pedindo, o pessoal falando alto. Daqui a pouco o cara me olhou assim de longe e falou, e o senhor aí? Pra ele me entender bem, eu projetei um pouco a voz, falei, 2 pipocas e 2 guaranás. Aí o cara fez assim, peraí um pouquinho, Nicolas Cage, que eu já volto.
Eu achei o máximo, cara. Eu achei o máximo. Aí depois que ele falou isso, que ele veio e falou, mas você é a voz mesmo, né, do Nicolas Cage. Porque o cara reconheceu na hora com a impostação que eu fiz. Então é muito legal, porque tem gente que tem um ouvido incrível e reconhece mesmo. E tem algum personagem que você mais gostou de dublar? Ou o Ikki realmente foi o que você falou, cara, esse aqui é o problema da minha vida, esse aqui? Bom, o Ikki é o mais importante por tudo isso que a gente está comentando, por ser um grande sucesso, é um clássico hoje, continua mais presente e vivo do que nunca, porque ainda está se lançando coisas novas. Então, na minha carreira, não há outro sucesso maior e que trouxe maior reconhecimento do público. Através do Cavaleiro do Zodíaco, do Ikki, as pessoas passaram a se interessar por outros trabalhos meus, atores que eu dublo, e tudo mais. Agora, para mim, assim, pessoalmente, tem o Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli, que é um grande clássico, né, do cinema, e que eu batalhei para fazer, não estava para mim, nesse tinha teste, e eu não estava escalado para o teste. Então eu fui lá, enchi o saco do diretor artístico da casa, e falei, cara, eu queria fazer, eu já escalei, o pessoal, deixa eu fazer. No final, eu enchi tanto o saco dele que ele falou, vai lá e faz. E eu ganhei o teste. Que da hora. Então aí fiz a minha voz do Jesus de Nazaré, no Jesus desse grande clássico, que foi um trabalho que me abriu muitas portas dentro da dublagem, né? De diretores renomados, pessoas das antigas, virem me elogiar e me dar oportunidade em outras coisas, em outros personagens, outros atores para dublar. Então, olha aí que beleza. Uma história Leonardo, aí que vem com 44 anos já de estrada. de estrada. Na dublagem. Só na dublagem. Só na dublagem. Ó, então eu vou pedir pra você segurar um pouquinho aí. A gente vai ficar assistindo Dragon Ball Super com o pessoal de casa e daqui a pouco a gente volta com muito mais geek pra vocês. Opa, Dragon Ball Super é legal demais.